que a luz, ela precisa brilhar. A luz não é colocada sob qualquer objeto, mas sim sobre, para que o seu fulgor possa contagiar o ambiente, para que todos possam ser contagiados com os reflexos que saem, que emanam dessa luz. Todavia, seria arriscado, seria temeroso falar sobre Maria a partir da filosofia, a partir da psicologia, a partir da psiquiatria, a partir daquilo que nós possamos, a partir puramente da nossa razão, pensar, refletir, ainda que aprofundadamente sobre Maria. Ou seja, tudo que possamos falar de Maria a partir de nós, por certo e com muita probabilidade, pode cair por terra. Mas quando nós falamos de Maria, ou seja, de Maria Santíssima, a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus, o diálogo muda. O diálogo fica diferente, porque nós estamos falando a partir da palavra do nosso Senhor. E somente neste texto da palavra de Deus que lemos. Este texto é mais que suficiente para que passemos aqui uma semana refletindo sobre Maria, tanto no aspecto mariológico, ou seja, no aspecto da palavra de Deus, como também no aspecto mariano, no aspecto devocional. E quando nós lemos esse versículo, Maria perguntando como se dará isso, e o arcanjo diz: o Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Onipotente te cobrirá, e aquele que vai nascer de ti será santo, filho do Altíssimo. Isso faz-nos lembrar muitas coisas. Isso faz-nos pensar, queridos irmãos e queridas irmãs, na Arca da Aliança, o lugar mais sagrado, o lugar mais santo que havia dentro do santuário peregrino, como também dentro do templo de Salomão. Nós podemos com toda razão dizer que Maria é a mulher da glória, é a Míriam do Shekinah, é a Míriam da glória do Senhor, porque 3 vezes de forma grande nós vemos a glória do Senhor se manifestar. Quando Deus entregou as tábuas da lei a Moisés no Monte Horebe, esta mesma terminologia nós vamos encontrar lá. A sombra do Senhor se manifestou sobre o monte, e ele fumegava a tal ponto que ninguém podia chegar perto do monte, que morreria. Segundo momento, quando foi erguido o santuário do deserto, onde lá estava a Arca da Aliança, com 3 coisas: as tábuas da lei, 2 litros de maná e o bastão do sumo sacerdote Arão. Quando foi feita aquela dedicação do santuário, a glória do Senhor se derramou sobre aquela congregação,
sobre a arca da aliança de tal forma, e aquela glória do Senhor tomou conta de todo o santuário, e ninguém pôde ficar lá dentro. Terceiro lugar, quando Salomão edificou o templo do Senhor, quando foi transportada a arca da aliança para o templo, a sombra do Altíssimo, a glória do Senhor se manifestou dentro do templo sobre a arca, e a glória do Senhor foi de uma tal forma esplendorosa, que os sacerdotes, os sumos sacerdotes que lá estavam, não puderam ficar dentro do lugar santíssimo. Era santíssimo, não na terminologia que temos hoje, o santíssimo dentro do sacrário. O santíssimo era o espaço separado por uma cortina, que separava o lugar santíssimo do lugar santo. E ninguém pôde ficar dentro do templo, ninguém mais pôde oferecer sacrifício, porque a sombra do Altíssimo tomou conta daquele lugar, e a glória do Senhor estava manifestada evidentemente no templo de Salomão. E é só no Novo Testamento, na anunciação do anjo a Maria, que nós vamos encontrar esta glória do Senhor se manifestando novamente. Como acontecerá isto? O Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Onipotente te cobrirá, aquele que vai nascer de ti é santo e será chamado Filho do Altíssimo. Ou seja, as três teofanias do Velho Testamento acontecem sobre Maria, e eis a razão de os padres da igreja, e eis a razão de o Concílio Vaticano II, e eis a razão que muitos são os teólogos que não hesitam em dizer que Maria, ela é a arca da nova e eterna aliança, porque a glória da antiga aliança de forma mais plena repousa sobre ela. E já os padres apostólicos, eles vão dizer para nós que em Maria esta arca se consolida de forma mais cristalina, porque dentro dela, não de forma figurada, não de forma alegórica, está de maneira viva, evidente, clara e palpável o que figuradamente havia na arca da antiga aliança. O que era que havia na antiga aliança? As tábuas da lei. Em Maria não estavam as tábuas da lei, mas estava a própria palavra de Deus, Jesus Cristo, como lemos em São João: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Dentro de Maria também estava o paradoxo ou paralelo da arca antiga. Na arca antiga havia 2 litros de maná, o alimento que sustentou o povo no deserto por 40 anos. Nós não podemos excluir Maria da nossa espiritualidade, da nossa devoção, porque dentro dela não estava 2 litros de maná apenas, dizendo uma quantidade limitada, mas está o próprio Jesus Cristo, o pão vivo descido do céu, a Eucaristia que alimenta a caminhada de todo cristão. Em terceiro lugar,
naquela arca estava o bastão do sumo sacerdote Arão. Em Maria não estava uma peça referente a alguém, mas dentro de Maria estava o próprio sumo sacerdote, Jesus Cristo, aquele em cuja mão está a nossa vida, e Ele é a razão maior deste congresso mariano. Amém? Disse isto apenas para comentar. A fé da igreja não é mariológica, é cristológica, é cristocêntrica. A janela através da qual nós olhamos Maria é o próprio Jesus Cristo. Se não fosse a cristologia, não haveria a mariologia. Eis porque Maria não pode ser excluída do nosso horizonte de comunidade, do nosso horizonte eclesial, do nosso horizonte de missão. Porque onde está Maria, com toda certeza está Jesus Cristo. Eis a razão que nós precisamos ser católicos mesmo em todos os lugares. Porque se nós somos católicos, nós já aceitamos Jesus na nossa vida. E onde nós levamos Jesus, também nós levamos Maria. E se levamos Maria, com toda certeza, lá a gente inicia a devoção à bem-aventurada Virgem Maria. Amém? O meu testemunho, com toda certeza vocês não iriam ouvir dentro de uma hora. Porque não há como dentro de uma hora eu falar o meu testemunho. Sempre eu dou o meu testemunho em um retiro de 2 dias. E no meio das pregações eu dou o meu testemunho que vai a quase 4 ou 5 horas. Mas eu faço convosco uma síntese de o porquê eu estou aqui hoje. Em uma situação difícil da minha vida, quando eu ainda pastor pentecostal, quando tudo me faltou, embaixo de uma árvore, eu fiz um questionamento com Deus. Por quê? Tu permites que eu viva esta situação que estou vivendo aqui agora, Senhor? A minha vida sempre foi nos teus caminhos te servindo. Eu fui nascido e criado na Assembleia de Deus. Foi lá que minha mãe também nasceu e criou-se. Eu não brinquei bola porque era pecado. Eu não brinquei de peteca, peão, pipa porque tudo era pecado. Desde 8 anos que faço pregação em grupos de crianças. Eu tinha 10 anos e os pastores levavam-me para muitas cidades para que as multidões vissem me pregar. Eu aprendi a ler na Bíblia. Minha mãe, professora Elza, soletrando as letras, as sílabas, compondo as palavras. Desde criança eu aprendi que a igreja católica era a Babilônia do Apocalipse, que os católicos adoravam imagens, que o Papa era o anticristo, o falso profeta. Desde criança eu aprendi que a Bíblia dos católicos não tinha valor, porque na Bíblia católica havia livros apócrifos. Não se entendia que esses 7 livros e fragmentos de Esther e de Daniel são livros ou porções deuterocanônicas, deutero de segundo, que junto com os protocanônicos, proto de primeiro, formam o cano da Sagrada Escritura. Essa foi a minha criação, essa foi a minha infância.
por que, Senhor? Se a minha vida sempre foi nos teus caminhos, tu permite agora que eu viva uma situação dessa. E no meio dessa oração de desabafo e desafiadora, de murmuração, eu estava de cabeça baixa, com a mão direita escorado naquela árvore. De repente eu começo a sentir uma alegria dentro de mim. De repente começo a sentir uma paz, uma tranquilidade, uma suavidade. E quando eu levanto a cabeça, a uma distância de uns 4 metros de mim aproximadamente, estava uma mulher mais alta que eu, morena, cabelos longos, com uma roupa branca. Simplesmente de onde ela estava, ela disse para mim: não se preocupe, tudo será resolvido. Aproximou-se do pastor Sidnei de Alencar, pegou em minha mão direita e passou pelo meu lado esquerdo, como que indo para trás de mim. Imediatamente virei-me na direção em que ela havia ido, e simplesmente lá não tinha mais ninguém. Pastor pentecostal, caí ajoelhado, com as mãos erguidas, dando glória a Deus, aleluia, glorificando ao Senhor, falando em línguas estranhas, convicto de que, naquele momento, que eu achei que tudo me havia faltado, Deus enviou até o pastor Sidnei de Alencar um anjo, na aparência, na forma de uma mulher. Contei isso para vários pastores, e isso preguei em muitos lugares do Brasil. Sempre que eu pregava sobre a existência dos anjos, eu terminava dando esse testemunho, dizendo que os anjos do Senhor nunca nos abandonam, sempre estão perto de nós. 2 anos após esse fato, fui convidado para fazer uma pregação no estádio do Castelão, na capital maranhense, São Luís. Saí do estado do Amapá e passei pelo estado do Pará, de onde sou natural e onde mora a maioria de meus familiares, inclusive minha genitora. E na madrugada do dia 16 de dezembro de 1998, eu tive um sonho. Eu não tinha me tornado católico. O que tinha acontecido com o pastor Sidnei, Deus enviou um anjo, na aparência, na forma, no aspecto de uma mulher, e nada mais que isto. Na madrugada do dia 16 de dezembro de 98, na cidade de Santa Isabel, na casa do meu sogro, eu tive um sonho. Naquele sonho eu estava olhando uma imagem católica, que depois fui saber tratar-se ser a imagem de Santa Isabel de Portugal, que é padroeira da cidade de Santa Isabel. Aquela imagem está sobre uma pilastra de uns 4 ou 5 metros na entrada da cidade de Santa Isabel. E de repente, como que flutuando ao lado daquela imagem, aparece aquela mesma mulher que havia aparecido-me embaixo da árvore há quase 2 anos, a partir daquela data de 16 de dezembro de 98. A mesma pessoa, aquela roupa branca, aquele cabelo longo, morena. E naquele sonho, ela disse-me o seguinte: eu te escolhi, não temas. Tu converterás multidões antes do grande acontecimento. Encontrarás um que tudo te explicará. Muitas lutas enfrentarás, mas terás a vitória. O que tu queres, não te preocupes, tudo será resolvido. Acordei às 3 horas da madrugada.
E a minha esposa incentivou-me a escrever essas palavras diante da tensão que eu fiquei. E como eu não consegui mais dormir, ela disse: por que você não ora, que Deus vai lhe dar uma resposta? 2 dias após isso, eu iria pregar para milhares de pessoas em um estádio. Ajoelhei ao lado da cama e comecei a chorar diante de Deus, pedindo-lhe um discernimento. O que seria aquilo? Por quê? Porque naquele momento eu tive uma certeza. Não era um anjo de Deus, era algo do demônio. Porque se fosse um anjo de Deus, jamais apareceria ao lado de uma imagem católica, coisa que eu detestava. E por que eu detestava? Porque até então eu fixava-me naqueles versículos bíblicos proibitivos de fazer imagens. E eu não contextualizava de forma sólida aqueles textos, até porque era conveniente que eu não os solidificasse, porque aquilo era um cavalo de batalha contra os católicos. Quando chegava naqueles textos que Deus manda fazer imagens, com a mesma precisão de quando proíbe-as, aí eu dava uma interpretação literal, alegórica, fantasiosa. Mas quando eu lia não farás imagens, eu então interpretava ao pé da letra, de maneira fundamentalista. E aqueles muitos versículos que Deus manda fazer, eu então interpretava de maneira superficial. Não pode ser um anjo de Deus, porque um anjo de Deus